paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja ouve bem? Ouve bem, né? Eu louvo a Deus e agradeço por essa oportunidade aqui na palavra do Senhor, né? Nós estamos aí no estudo sobre as cartas do Apocalipse. Quando alguém fala assim, eu vou ministrar no Apocalipse, parece que dá aquele medo, né? Mas é um livro como os outros livros da Bíblia. A única diferença é que ele tem uma revelação dos últimos dias, mas continua sendo a palavra do Senhor ministrada a cada dia. Hoje nós vamos ministrar sobre a igreja de Sardes, que se encontra aí em Apocalipse 3. Você já vai deixando a sua Bíblia aí aberta, porque nós vamos decorrer e entender os procedimentos dessa igreja, o que Deus falou a essa igreja, o que Deus tem passado para essa igreja. Não foi uma igreja simples, é uma igreja que eu comparo a igreja de hoje. Obrigado, Deus abençoe. Eu comparo a igreja de hoje, aprendi bastante, porque a cada ministração que você faz, a cada hora que você ministra, você aprende mais, né? E o que eu tenho aprendido, tenho levado para a minha vida, eu percebi também que eu preciso mudar em muitas coisas, eu preciso melhorar em muitas coisas. Erro em muitas coisas, mas também acerto em muitas coisas. E na igreja de Sardes eu percebi que eu estou vivendo esta igreja, que eu vivo este momento hoje. A igreja de Sardes é a nossa igreja hoje. Eu não sei se você já parou para olhar e para ler essa carta. Está bem agudo o microfone, tá bom para vocês? Tá bom? Então, essa igreja é o retrato da igreja de hoje, né? Vocês encontraram Apocalipse 3, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor essa noite. É a quinta igreja e é a quinta carta para a qual Deus escreve. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os sete. O que, igreja? Que tem os sete? Os sete? Os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei das tuas, que tens nome e que vives e que estás morto. O 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois do que tens percebido e ouvido e guardado e mais forte, igreja, e arrependestes, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão à noite, e que as horas sobre ti virei. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não se, o quê? Em Sardes tem pessoas que não se contaminaram com suas vestes. E contigo andarão de branco, portanto não digas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aleluia, glorifiquem e exalte o nome do Senhor Jesus nessa noite. Pode bater palmas se você quiser, pode glorificar esse Deus maravilhoso. Você é livre para adorar e bendizer o seu santo nome. A igreja de Sardes, ela foi fundada 1200 anos antes de Cristo. Uma igreja antiga, uma igreja que tinha os seus preceitos, né? Jesus nem existia nessa época em verbo, mas existia o Espírito Santo de Deus que já agia neste momento. Então, quando essa igreja foi fundada, a quinta igreja da capital, ali da Lídia, ela se tornou uma das maiores potências de igreja. Era uma igreja que era formosa, era uma igreja que tinha os seus fundamentos, era uma igreja que todo mundo queria congregar. Por exemplo, se você não estivesse hoje aqui no Brasil para Cristo,
Eu vou sair do Brasil para Cristo. Geralmente as pessoas almejam estar numa igreja grande, onde tem um estacionamento para guardar o seu carro, onde você possa, depois do culto, jantar ou comer alguma coisa. Então as pessoas almejam hoje estar no conforto, no luxo. As pessoas não almejam mais estar naquela igrejinha que tem que, ralar o joelho ali no chão, no broco, no milho, seja onde for ali orar. Não, as pessoas não querem isso mais. Isso é coisa do passado, irmã Silvani. Eu quero estar numa igreja grande, onde tem conforto, onde tem ar-condicionado. E era assim a igreja de Sardes. Aí agora você me diz, qual a diferença dessa igreja para a igreja que nós estamos vivendo hoje no nosso século? Não tem muita diferença. E a igreja de Sardes, ela era também uma igreja que se investia muito na parte de tapetes, né? Era uma igreja que produzia, era como se fosse uma tecelagem de linho, os tapetes lindos, maravilhosos. Tanto é que se você for comprar um tapete hoje, um tapete raro, ele é caríssimo, né? E aqui fala assim que Deus, Ele conhece tudo e Ele sabe tudo. Deus, Ele faz elogios a essa igreja. E foi o período da história dessa igreja. Mas ao mesmo tempo que você vê Deus fazendo elogio a essa igreja, Deus também corrige essa igreja. E qual a diferença dessa igreja de hoje? Deus, Ele nos elogia quando nós fazemos e cumprimos a sua vontade. Nós sentimos isso no nosso coração quando nós agradamos Deus, mas nós também sentimos quando nós desagradamos a Deus. Então a igreja de Sardes era assim. Mas a igreja de Sardes, ela cresceu tanto, ela ficou uma igreja tão formosa, tão bonita e tão luxuosa que ela se corrompeu na imoralidade. Ela estava numa situação de condenação. Sardes, ela começou a se condenar com as coisas do mundo. Sardes começou a deixar as coisas mundanas a entrar pelas portas da sua igreja. A glória de Deus estava longe. A glória de Deus não fazia parte daquela cidade. No passado, Sardes, eles falavam que Deus agia, Deus operava, eu orava e Deus ia lá e fazia. Então havia cura, havia milagres de Deus. Só que eu falo para você nessa noite, meu amado e minha amada, até quando você vai ficar vivendo do passado? Chega! Vamos começar a viver o presente. Sardes, ele só queria viver do passado, porque eu tinha, porque eu fazia, porque eu era, você tinha, você não tem mais. Agora você está no seu presente. É isso que você tem agora, é isso que você é agora. Não adianta você viver com o que você tinha. Eu tinha cartão de crédito, eu tinha dinheiro, eu tinha casa, você não tem mais. Hoje você é o que você tem, e você tem que olhar para o futuro, para aquilo que Deus vai te dar. Sardes, ela morria por causa disso, porque ela só vivia daquilo que ela tinha. Às vezes aquilo que você tinha nem de Deus era. Foi porque o acaso, você trabalhou, você conseguiu, e Deus abençoou aquele momento, né, e você teve. Mas não era uma coisa que foi abençoada e dada no momento certo para você. E Sardes, a cada dia se corromperam mais e mais. Só que na época existia um rei que se chamava Ciro. E Ciro estava de olho nessa cidade. Você tem que prestar atenção também. Enquanto você está orando, enquanto você está clamando, enquanto você vem para a igreja, quando você troca os seus filhos, quando você ajeita a tua casa, quando você arruma o seu marido, tudo tem alguém sempre observando a sua vida. Tem sempre alguém analisando os seus passos. Uma hora ela vai vacilar, uma hora ele vai vacilar. E Ciro estava esperando o povo de Sardes vacilar. Porque apesar da igreja ser uma igreja grande, não era uma igreja que tinha nos seus momentos e na sua vida uma vigilância, não. Era aquele povo assim que vai para o monte, ora, mas não vigia. Não adianta. Se você só ora, mas você também não vigia, é em vão. Por quê? Porque a oração, ela é acompanhada da vigilância. E Sardes era uma igreja que até orava, até buscava, era uma igreja assim que todo mundo queria estar, né? Mas não era uma igreja que vigilava. E Ciro estava esperto com isso. Então Ciro espelhou 14 dias lá fora, pelos portões ali, ao redor da cidade de Sardes, que Sardes ficava num lugar propício, né, para Ciro. E Ciro ficou 14 dias ali. Quando Sardes vacilou, o Ciro pegou um dos seus súditos, das pessoas que estavam ali com ele, e através de uma brecha, esse soldado entrou na cidade. Quando ele entrou na cidade, ele viu aquela igreja toda dormindo.
dormindo, aquele povo que não estava nem aí. É como se você fosse viajar e deixasse a sua casa aberta para quem quisesse entrar. Então, quando esse soldado entrou pelo comando de Ciro na cidade de Sardes, o soldado falou assim: nossa, todo mundo aqui está dormindo, o povo não vigia, não tem nenhum obreiro no portão, não tem nenhum obreiro olhando os carros, não tem nenhum obreiro olhando lá o banheiro. Então eu vou entrar, vai entrar uma criança ali, eu posso pegar. Então não tem nenhum obreiro olhando a igreja, eu posso entrar e roubar. Então não tem ninguém. Então para ele foi moleza. E o inimigo sabe das vaciladas que você dá. Então quando você dá aquela vacinada, quando você fica desapercebido, ele sabe. Por quê? Porque ele anda ao seu derredor, bramando para que você venha vacilar na presença de Deus. Então, quando o Ciro entra nessa cidade, ele encontra a cidade desse jeito. E quantas vezes nós também não estamos desse jeito? Ou vai dizer que você é um crente o tempo todo? Ou vai dizer que você é aquele crente que está sempre orando? É aquele crente que está sempre lendo a palavra? É aquele crente que não tropeça? É aquele crente que não erra? Ora, então você não é humano, você é um robô. Porque se você é humano, você é uma pessoa tão falha quanto eu. Se você é um humano, você é uma pessoa que tem falhas, que tem problemas, que tem dificuldades. Então todos nós temos essa dificuldade. Então quando a palavra de Deus vem assim, é o anjo. Quem é o anjo? É o pastor da igreja. Todas as cartas do Apocalipse vem falando: olha, pastor, estou escrevendo para você. Você é o anjo da igreja. Ao anjo que está na igreja de Sardes, eu escrevo. Eu escrevo a carta. Então quando a Bíblia se fala disso, ela vem diretamente ao anjo da igreja, porque ele merece todo o nosso carinho. Ele está aqui para cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alma. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não tem como a igreja prosperar. E indo mais aqui, por falta de vigilância, o povo foi destruído. O povo foi destruído. Só que mais tarde, bem lá mais tarde, Alexandre o Magno, ele constituiu essa cidade de volta. Só que ele constituiu numa cidade idólatra. A igreja pode perceber uma coisa: quanto mais a igreja cresce, mais ela se corrompe. Quanto mais a igreja enche, mais ela se corrompe, mais ela quer. É a mesma coisa quando você tem um poço na sua vida. Quando você começa por um trabalho, Você começa com um trabalho, você compra aí, sei lá, um carro simples. Mas depois você começa a trabalhar mais, você quer um carro mais potente. Depois você quer um apartamento melhor, você quer uma casa melhor. E você quer mais. E Sardes queria mais. Quanto mais Sardes tinha, mais ela queria, E Sardes ia cada vez mais e mais se corrompendo. Mas com o tempo, a cidade ela foi quase destruída por um terremoto. Sardes ela ficava no alto da colina, Então ela era uma cidade e ela era um lugar que todo mundo queria, porque através daquele lugar você tinha visão. Às vezes, igreja, nós temos que nos preocupar com a nossa visão. O que você está enxergando hoje? O que você enxerga hoje para a sua vida espiritual? O que você vê para a sua vida espiritual? Tá bom assim do jeito que tá? Tá bom desse jeito? É assim que Deus nos quer? É assim que Deus fala conosco? Não. Então Sardes, ela estava num lugar onde ela podia olhar tudo, ela podia ver tudo. Mas o que Sardes via? O que eles conseguiam trazer para eles? Eu pergunto para você, o que você vê para a sua vida? E o que você quer para a sua vida? Porque a igreja de Sardes, ela achava que ela era crente. Ela achava que ela glorificava. Ela achava que ela adorava. E ela fazia isso embora. Ela era uma cidade glamurosa, então ela achava que ela podia fazer todas as coisas, E essa capital, que era muito glamurosa, ela vivia, das coisas que se passavam, mas ela se esquecia do seu presente, E teve também uma pessoa, o Tibérios, que ele reconstruiu também essa cidade de novo, Ele foi um homem, que ele era envolvido com as coisas de Roma. E eu falo para você, quando você se envolve com pessoas que não é de Deus, quando você se envolve com coisas que não faz parte das coisas de Deus, a tendência é só você ter queda. Eu vou fazer uma sociedade com uma pessoa, porque essa pessoa tem um dinheiro, ela vai investir no dinheiro na minha empresa, e eu vou entrar ali com o meu trabalho. Cuidado com quem você faz negócio. Porque às vezes você acha que você vai crescer e você vai regredir. Então quando esse
esse homem, esse Tibérios, ele resolveu construir essa cidade novamente, porque essa cidade ela já estava passando por várias decadências. É tipo igual aquela igreja que vai morrendo, os membros vão saindo, vai trocando pastor, vai trocando pessoas, e aquilo vai desanimando as pessoas. Então ele fez tipo uma sociedade com as coisas de Roma. Ele começou a trazer Roma para dentro de Sardes. Quando você começa a trazer Roma para dentro de você, você começa a morrer. Quando você começa a trazer Roma para dentro da sua vida, você começa a morrer. Quando você começa a trazer Roma para dentro da tua casa, você começa a morrer. Quando você começa a trazer Roma para dentro do teu lar, do teu casamento, você começa a morrer. E Roma começou a morrer porque Roma começou a usar de idolatria. Não achava, não, Deus não opera mais. Nós precisamos aqui de um ídolo, nós precisamos de alguém para adorar. Então Roma, ele já achava que aquela adoração, isso é simples, Lourdes. Imagina ficar orando aqui de joelho, isso é coisa do passado, menina. Nós precisamos para uma igreja grande, nós precisamos de um ciclo de oração maior, entendeu? É tipo assim, mas não, Deus ele opera na simplicidade. Deus ele não está interessado em luxo. Deus está interessado no templo maior que é você. Deus está interessado aqui dentro. Deus quer a adoração verdadeira. Deus ele quer o louvor verdadeiro. Não importa a cadeira, não importa ar-condicionado, nada disso para Deus importa. Isso é importante para o conforto do homem. Sardes vivia o conforto humano, mas não vivia o conforto de Deus. Sardes não adorava para Deus, ela adorava para o homem. E todo mundo queria estar nessa igreja, porque era uma igreja bonita, era uma igreja glamurosa. Sardes era um candeeiro na presença de Deus. Provavelmente você já deve ter sido um candeeiro na presença de Deus, um candeeiro que brilhava, um candeeiro que reluzia. E hoje por que está apagado? Por que se apagou? O que aconteceu? Qual foi a sua decepção? Vamos começar a superar todas essas situações que se passou pela sua vida. Nós precisamos viver a glória de Deus. Nós precisamos sentir a glória de Deus dentro da nossa vida. E Sardes começou a se corromper. Sardes, ao invés dela influenciar, ela começou a ser influenciada pelas coisas do mundo. Ora, o cristão ele tem que influenciar. As pessoas têm que falar assim: eu quero ser igual a irmã Silvani. Tudo bem, se alguém quer, mas eu quero ser, eu quero parecer, eu quero fazer. Então eu tenho que influenciar, não posso ser influenciada. Mas fulano lá fora está usando isso, fulano lá fora, deixa fulano lá fora usar, deixa fulano lá fora fazer, não interessa. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, você é um candeeiro reluzente na presença de Deus. A glória de Deus tem que fazer parte da tua vida. As pessoas têm que sentir: olha, eu quero parecer com ela, eu quero parecer com ele. Assim como Paulo, ele imitava Cristo. Ele falava assim: eu tenho a mente de Cristo, eu sou imitador de Cristo. Então nós devemos ser parecidos com Cristo. O que é ser parecido com Cristo? Ter as atitudes de Cristo. Mas Sardes, ela parou no tempo, ela começou a fazer o contrário. Ao invés dela influenciar, dela trazer as pessoas que estão lá para fora, para aqui dentro, para orar, ela começou a sair daqui de dentro e ir lá para fora e fazer as coisas que estavam lá fora. Ora, que igreja é essa? A igreja, ao invés de crescer, a igreja, ao invés de ser uma influência na presença de Deus, ela começou a se contaminar. Aí eu falo para você, olhando para o nosso mundo hoje, quando eu falo, eu não estou falando da nossa igreja, eu falo das igrejas. Eu falo do mundo hoje, porque isso daqui está sendo gravado. Então são as igrejas de hoje. As igrejas de hoje são assim? Ou não são assim? Mas você tem que ser assim? Não, você não tem que ser assim. Você tem que ser a igreja diferente. Você tem que tirar o Sardes de dentro de você e viver a Filadélfia e viver a Esmirna dentro de você. Você precisa ter esse candeeiro brilhando dentro da tua vida. E Jesus queria que essa igreja passasse por um reavivamento. Deus queria que essa igreja voltasse a ser o que ela era antes. Deus queria que essa igreja voltasse a brilhar. Deus queria que essa igreja influenciasse o povo que estava lá fora. Mas ela estava fazendo ao contrário. Então ele fala assim: é o anjo que está nesta igreja. O que está acontecendo? O anjo que está nesta igreja.
que a igreja está sendo influenciada pelo mundo. Então a cada igreja Deus vem trazendo uma estratégia e uma conduta diferente para cada uma. Umas receberam elogios, mas ao mesmo tempo uma repreensão de Deus. E a igreja tinha poderes, mas era tudo rótulo, era tudo banner, né? Que hoje aqueles banners que a gente olha assim, né? A gente dá até medo de quem vem pregar, de quem vai fazer, né? Porque hoje a mídia cresceu demais. A gente acaba tendo que acompanhar algumas coisas para não ficar tão atrasado. Mas nós temos que ter o pé no chão, igreja, ó. Crente tem que ter o pé no chão, tem que saber onde ele está. Ele tem que saber para onde ele vai, porque a sua morada não é aqui não, aqui é só uma passagem. Aqui é só um tempo que você está vivendo. A tua casa celestial não é essa aqui não. E também você não é um Sardes da vida. Você sim é uma Esmirna e uma Filadélfia na presença de Deus. Então essa igreja, ela só tinha rótulo de igreja bonita. É igual aquelas igrejas da televisão, né? Que você olha assim e você fala, meu Deus, eu preciso ir para essa igreja porque meu milagre está lá, minha cura está lá. Para com isso. A sua cura, o seu milagre está onde você plantou a sua raiz, aonde você dizima, onde você oferta e aonde você cultua. Aqui está a tua glória. É só se posicionar na presença de Deus e receber isso de Deus. Nós temos aí culto sábado, culto domingo, fala, Senhor, chega. Eu não quero mais ser um Sardes, eu quero ser renovado na tua presença. Eu quero ter a tua presença dentro de mim, eu quero arder a tua presença dentro de mim. E nós vemos com tudo isso, tinha 3 grupos de pessoas dentro da igreja. A igreja de Sardes tinha 3 grupos de pessoas lá dentro. Tinha as pessoas, tinha os crentes, vamos falar assim, tinha os crentes que era morto e não era convertidos. Aquelas pessoas que vêm para a igreja, hoje eu estou afim, hoje eu vou para a igreja. Não, hoje eu estou cansada. Eu só vou na Santa Ceia. Aí chega na Santa Ceia, você procura o irmão, não está o irmão na Santa Ceia. Aí você procura na outra Santa Ceia, também não está na Santa Ceia. Bem sabemos que hoje as pessoas trabalham, as pessoas têm uma vida. Mas eu estou dizendo assim, nunca vem. A pandemia já passou, meu querido. A pandemia já passou, minha querida. Começa a viver a vida. Começa a superar situações da sua vida. Você tem que ter cuidado, sim, tem que ter cuidado. Mas você precisa viver. Você precisa viver a vida. Você não pode ficar vivendo do que passou. As percas que você teve, você não vai conseguir recuperar. Deus vai renovar a sua vida. Deus vai te dar coisas novas. Jó perdeu os filhos, mas Deus reavivou a vida dele novamente. Ele se lamentou, mas cresceu na presença de Deus. Você precisa crescer, você precisa viver. Tem pessoas que precisam do seu vigor, tem pessoas que precisam da sua energia para se inspirar. Se você chegar aqui no culto, presbítero Rafael, todo esmorecido, todo cabisbaixo, né? Outra hora está aqui que só Deus, e outro dia chega, mas o que aconteceu com o homem? Então nós precisamos, às vezes nós estamos mal, mas nós precisamos dessa energia, dessa vivacidade, porque pessoas se inspiram em você para estar bem também. Então nós precisamos dessa energia, por isso que buscamos, por isso que oramos, por isso que estamos sempre atentos com a palavra de Deus. E olha para essa carta como um espelho e uma realidade. Essa carta de Sardes, ela é um espelho e ela é uma realidade para a sua vida. Porque é a igreja que você vive hoje, é a igreja que você se encontra hoje. Mas você tem que aceitar isso na sua vida? Não. Você não é obrigado a aceitar. Você pode viver isso, mas você não precisa aceitar. Eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso. E nós precisamos viver o melhor de Deus. Quando nós não vivemos o melhor de Deus, nós nos corrompemos e nos tropeçamos em nós mesmos. E aí falamos, aonde eu estou errando? Por que as bênçãos do Senhor eu não recebo? Então, às vezes, nós precisamos de um reavivamento. Se nós não passarmos por esse reavivamento de Deus, nós vamos ter o nosso sepultamento a cada dia. Nós vamos morrendo a cada dia. Esse sepultamento vai vindo na tua vida, até que chega uma hora que não tem mais vida, morreu. Cadê a irmã? Morreu. Cadê o irmão? Morreu. Ora,
ora, mas não pregava, mas não cantava. Não, morreu. Sardes corrompeu ele de um tal jeito que ele não consegue mais ser uma pessoa de Deus na presença de Deus. Embora ele sinta ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não é um homem de Deus. Por quê? Porque ele não está agradando a Deus. E quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, isso fere a nossa alma. A gente sente uma angústia, uma tristeza grande. Por quê? Porque nós queremos fazer o melhor, né? Tinha reputação, a igreja era uma igreja de membros, né, convertidos. Não tinha uma vida, uma igreja assim. É fácil de Satanás entrar e detonar. Uma igreja que não tem os seus fundamentos firmados na palavra, é uma igreja que se corrompe a cada dia. É uma igreja que vai indo de mal a pior. Sardes não era uma igreja morta. A palavra de Deus fala que Sardes era uma igreja morta, não fala? Em seus termos, ela não era uma igreja morta. Pelo contrário, ela tinha vida, porque tinha pessoas lá. Ela tinha os seus rituais, porque tinha as suas cerimônias. Tinha pessoas lá que faziam os seus rituais. Ela proclamava festas e mais festas. Então, era uma igreja que proclamava festas. E também era uma igreja que tinha celebrações. Era uma igreja que tinha os seus cerimoniais. Ela tinha essas exterioridades. Porque isso era estéril na presença de Deus. Isso era uma coisa que Deus não queria, que não agradava a Deus, né? Então não adiantava ter isso nas liturgias, se não tinha a presença do Pai naquela hora. A igreja estava morta pelo seu próprio pecado. A igreja não se deu conta que o pecado matou ela. Sabe, é aquela pessoa que não quer acreditar em certas coisas, que não quer viver o presente. Ora, você precisa viver o seu presente. Se você não viver o seu presente, você morre. Então você precisa viver a sua realidade. Qual é a sua realidade? Viva a sua realidade. Eu conheço mulheres que não gostam nem de se olhar no espelho. Olha, que negócio é esse? Eu não sou psicóloga, mas nas matérias que eu estudei teve psicologia. Como pode uma mulher não gostar de se olhar no espelho? Como pode uma mulher não gostar da sua própria imagem? Sendo que ela é imagem e semelhança do próprio Deus. Então, às vezes a gente vive certas coisas difícil de aceitar. E Sardes vivia tudo isso. Então Jesus olha e percebe que a igreja não tinha vida espiritual, só tinha formalidades. Era uma igreja que só tinha formalidades, mas não tinha espiritualidade. Era uma igreja fechada, era uma igreja de fachada. Sabe, era uma igreja que era fechada para as coisas internas, aberta para as mundanas. Mas ela vivia só a sua faixa, só o seu rótulo de melhor igreja, de melhor congresso, de melhor festividade. Olha quantos jovens, olha quantas irmãs. Não, Jesus não quer isso. Jesus não quer quantidade, Jesus quer a qualidade. Jesus quer a qualidade na adoração. Jesus quer a qualidade na palavra. Jesus quer a qualidade no seu culto. Você veio para o seu culto, não fique pensando na sua dívida, não pensa nas coisas, pensa no culto, porque Deus, Ele vai providenciar o que você necessita. Quando você vem para o culto, Senhor, providencia o que eu necessito, que agora a minha mente, a minha vida, o meu corpo é teu. Isso Deus, Ele quer, e Ele exige isso da gente. Só que Sardes não, Sardes estava ali, mas ele estava vivendo outro momento. É aquela igreja que estava na igreja, mas não vivia a igreja, não era a igreja. Sardes estava igual a um defunto. Forte a palavra, mas Sardes estava igual a um defunto. Bonito, mas morto. Ah, você foi no velório? Fui. Aí como fulano estava? Estava bonito, mas está morto. Sardes estava assim, bonita, morta. Morta para Deus e viva para o homem. Porque ela tinha os seus preceitos, mas não estava agradando a Deus aquilo. E quando não agradamos a Deus, isso fere o Espírito Santo de Deus.
Não importa aparecer diante dos homens, mas sim diante de Deus. Então tudo que você fizer, quando você não puder, falando, eu não posso, eu não tenho condições, eu preciso me reservar mais para as coisas de Deus, eu preciso me dedicar mais na palavra de Deus. Quantos irmãos hoje não lêem mais a Bíblia? Vivem só nos cultos, internet, vivem só nos cultos aqui do púlpito? Não. Celular é bom, mas nós precisamos sentir o barulho da folhagem da Bíblia. Nós precisamos sentir o toque da palavra de Deus. As pessoas não sentem mais o toque da palavra de Deus. Elas vivem como que se estivessem numa nuvem. E nós não precisamos viver na nuvem, nós ainda estamos aqui na terra. E se Cristo ainda não arrebatou a tua igreja, mas no dia que Ele vir arrebatar a tua igreja, nós estaremos prontos para ir com Ele nas nuvens. E lá estaremos e glorificando o seu santo nome. Porque é para isso que nós estamos vivendo. Nós renunciamos às coisas do mundo para morar com Cristo. Nós renunciamos à novela, nós renunciamos a coisas que agradam lá fora. Nós preferimos estar na presença de Deus e renunciamos nós a cada dia. O seu pior inimigo não é o seu vizinho, não é aquela pessoa que você acha que te faz mal, não. O seu pior inimigo é você mesmo, porque você precisa se vencer a cada dia, você precisa se moldar a cada dia, você precisa dizer, eu não posso, eu não quero. Quando você começa a se conhecer e a se moldar a cada dia, você agrada mais a Deus e reduz para o homem. Porque a diferença entre Deus e o homem é a glória de Deus, é a presença de Deus na vida dele. Sardes também era uma igreja que tinha muitos membros, pertencia a Cristo de nome, era uma igreja lotada, todo mundo com carteirinha, mas era só a igreja que tinha membros, era cheia, mas o seu coração, os membros que estavam lá, não agradavam a Deus, não era de Deus. Então aqueles crentes viviam, mas estavam mortos. Era como as meninas ministraram aqui nesse congresso, o Vale de Ossos Secos. As meninas da coreografia ministraram o Vale de Ossos Secos. Era uma igreja cheia, mas porém seca da presença de Deus, não se levantava. Os ossos, nem o osso ia para o seu osso, porque não tinha carne para revestir. Não tinha o Espírito de Deus para soprar e aquele Espírito voltar a reviver. Não tinha isso. Sardes estava morrendo a cada dia. Embora você deva estar falando assim, nossa, mas a irmã Silvani está falando esse monte de coisa. Mas a palavra de Deus, ela é revelada ao nosso coração a cada dia. É bom ouvir essas coisas? Não. Mas com o tempo você vai ficar meditando e você vai lembrar de algumas coisas. Porque às vezes eu estou sentada aí onde você está sentada, e quando chega um pregador eu falo, eu já ouvi essa palavra, alguém já falou sobre isso, e isso fica na minha cabeça. É como se fosse uma linha de arquivo. Você vai lá e puxa aquele arquivo e você fala assim, isso eu já ouvi. Mas o que eu tenho melhorado na minha vida? Ó, Deus repetindo de novo a mesma palavra. Quando Deus começa a repetir a mesma palavra, é porque nós precisamos melhorar a cada dia e tirar o sardes de dentro de nós e viver a cada dia mais na presença de Deus. Sardes tinha uma deusa majestosa, porque Sardes, eles não se contentavam só em adorar a Deus, eles precisavam de uma deusa. E eles nomearam uma deusa dessa cidade por nome Cibele. Eles achavam que se eles adorassem essa deusa, as pessoas que já tinham morrido, ela podia ressuscitar. Sardes estava tão corrompida pelo pecado e pela idolatria que ela não se deu conta do que estava acontecendo na vida dela. É tipo aquele crente perturbado, sabe? Que está vendo que está errado e não se dá conta de que está errado. Irmão, acorda. Tem hora que você tem que pegar um crente assim, dar uma sacudida nele e falar, irmão, para. Você acha que você está fazendo o que da tua vida, ó filho de Deus? Você tem que começar a olhar para as coisas certas. De vez em quando a gente tem que pegar algumas pessoas e dar aquela sacudida. É que com a pandemia a gente acabou se afastando um pouco. Não dá mais para chegar perto de algumas irmãs. Não dá mais para dar aquela sacudida. Ó, irmã, acorda. Ó, irmã, vamos, peraí, irmã, está errado isso aqui. Vamos ver por outro lado. A irmã está com a visão errada. Ó, irmã, então hoje a gente já não faz mais isso, mas às vezes precisamos fazer isso. Por quê? Porque Sardes precisava dessa sacudida.
perdida. Eles começaram a acreditar em deuses. Eles começaram a idolatrar deuses. Os Zeus, eles começaram a idolatrar o Dionísio, que era o deus do vinho, que é conhecido também como o deus Baco, e outros tipos de deuses que eles começaram a adorar. E às vezes nós nos pegamos a isso. Qual é a nossa adoração hoje? Nossa adoração é a internet, é a mídia, é o celular, é tudo aquilo que tira o seu tempo, é tudo aquilo que rouba o tempo de Deus. Não estou falando que você, olha, não seja ignorante. Eu não estou falando que você não é para você ter um celular e nem ter nada. Não é nada disso. Eu estou falando que isso não pode roubar 100% da tua vida. Nós podemos sim usar a internet, mas nós não podemos deixar isso roubar o tempo de Deus na nossa vida, porque isso está roubando o tempo de Deus na nossa vida. Quanto tempo você não senta na mesa com seus filhos? Quanto tempo você não vai na casa da sua mãe, não janta com ela, não fica com ela? Então quanto tempo não se tem mais aquela comunhão em família? Por quê? Porque o tempo roubou. Não, você está bem, mas olhou naquele dia o WhatsApp, tem uma notícia, pronto, já virou a perturbação do dia inteiro. O que ia para o culto não vai mais, o que ia fazer tal coisa não vai mais. Por quê? Porque Satanás, ele usa dessas estratégias para roubar no nosso tempo. E ele sabia que ele fazendo isso na igreja de Sardes, ele iria tirar o tempo do povo, e o povo iria começar a acreditar em outras coisas que não fosse de Deus. Já finalizando, Jesus se apresenta àquela igreja que tem 7 Espíritos de Deus. Ele se apresenta como 7 Espíritos de Deus. Ele se apresenta como 7 plenitudes do Espírito. E ele se apresenta como as 7 estrelas. E Jesus, como ele se apresenta para você? Como Filho de Deus. Aquele que ressuscitou. Aquele que morreu para você na cruz do Calvário. Jesus se apresenta para você de uma forma que ele deu a vida dele por você. Então Jesus, ele vem se apresentando de uma forma espetacular ao teu povo. E nessa igreja, muitos crentes, na igreja de Sardes, tinha muitos crentes que estavam na CTI de Deus, no centro de tratamento intensivo, que era aqueles crentes que fica, não sabe se vai para o quarto, não sabe se volta para o quarto. Então tinha muitos crentes na igreja de Sardes que estavam na CTI. Por quê? Porque eles não conseguiam se decidir o que eles queriam fazer da vida deles. Eles não sabiam se eles avançavam na presença de Deus, ou se eles conseguiam voltar a ser o que eles eram antes. Eles estavam tão atordoados que eles começou a se corromper na presença de Deus. E nessa igreja muitos crentes começaram a adoecer. Eles começaram a adoecer como uma chaga no seu coração. Porque o pecado começou a ser tão grande na vida deles, que eles começaram a ficar doentes na presença de Deus. Então Sardes não era mais a mesma. A igreja vai se moldando ao mundo. Mas tem que ser ao contrário. O mundo tem que se moldar a nós. Eu não sei se vocês viram as últimas reportagens. Estava falando que o número de evangélicos começou a crescer muito mais. Glória a Deus por isso. Mas será que essas pessoas estão influenciando? Ou estão sendo influenciadas para trazer a corrupção para dentro da igreja? Então é bom que cresça, é bom, mas nós precisamos ter os nossos pés no chão. E Deus deu ordens a essa igreja. Primeiro Deus falou para essa igreja de Sardes: olha, ser de vigilantes. Repita comigo: Deus deu ordem para ser vigilantes. A segunda ordem, Deus falou: lembra-te, Sardes. Vamos de novo? Lembra-te. Então Deus pediu para Sardes ser vigilantes, e Deus pediu para ela se lembrar de como ela era. E eu peço para você nessa noite, comece a se lembrar de quem você era na presença de Deus. Era aquele homem que orava, era aquela mulher que buscava, era aquela mulher que cantava. E aí, sabe, o louvor saía da alma. O louvor, ele tem que sair da alma, ele não pode sair da garganta. Louvor que sai da garganta não agrada a Deus.